Boa noite, irmãos. Damos graças a Deus por estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos ao nosso Deus. Pela manhã tivemos culto de ceia, assembleia com vários irmãos, foi muito gostoso, foi muito bom. Graças a Deus pelos irmãos que já vieram, outros que estão vindo e aqueles que estão em casa, em suas cidades, nos assistindo nesta noite. Nosso abraço, nosso agradecimento a esses irmãos. Nós vamos orar agora. Vamos convidar a irmã Célia para vir aqui à frente, ao microfone, nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, meu Deus, por estarmos aqui reunidos, para prestarmos mais um culto a Ti, meu Deus. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo acolhimento que os irmãos tiveram com a minha família. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos unindo para fazermos a Tua obra. Abençoe o trabalho desta noite, tudo que vai ser feito aqui, meu Deus. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos abençoe no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Vamos, nesse momento, irmãos, louvar a Deus com dois cânticos e o hino 79 do cantor cristão. Vamos cantar Hoje é Tempo de Louvar a Deus e depois A Alegria Está no Coração. Em seguida, o hino 79, Um Bom Amigo. Boa noite, irmãos. Este primeiro hino que vamos cantar é o hino que sempre a mocidade que tocou. Eu não sei as batidas da mocidade, eu toco do meu jeitinho ali, mas vamos ver se a gente consegue cantar, tá bom? Cristo és
próximo, a alegria está no coração. Lá. Amém. Vamos cantar então o hino 79, um bom amigo. Ele vai ler os versículos ímpares e a congregação fará a leitura dos versículos pares. A leitura vai aparecer ali na tela para que a leitura seja uníssona, né? Tem várias versões, mas aqui a gente facilita com...
Boa noite, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que é o Salmo 4, né? Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens enviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória fechando, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém. Amém. Esse Salmo 8, né, é bom para dormir. Eu, quando era ímpio, assim, né, gostava do Salmo, foi a oração, também esse versículo aí, né, em paz eu me deito e seguro um pouco me repouso. Amém. Ele é um salmo assim, quando a pessoa está com insônia, está com medo de dormir, vamos ler ele, né, principalmente esse último versículo, tá? Que é uma proteção de Deus. Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de São Jesus Cristo, que nos coloca a Santa Presença, ó Pai, para agradecer, Senhor, pelo dia, pela vida, ó Pai, e por estar aqui na tua casa de oração, Senhor. Amém. Sei que é a tua vontade, ó Pai, de estar aqui, Senhor, porque pela nossa vontade, sabe, Senhor, que a gente não vem, a gente fica fora, ó Pai, mas pela tua graça e pela tua bondade, Senhor, nos trouxeste na tua casa, Pai. Abençoe a cada irmão que está aqui presente, Senhor. Abençoe aqueles que não estão, que conhecem os motivos, as razões de cada um, ó Pai. Possa estar tocando no coração daqueles que estão afastados, ó Pai, que está muito tempo que não vem na igreja, Senhor. Que eles possam sentir vontade de vir, ó Pai, na tua santa casa, Senhor, e cultuar a Ti, Senhor. Amém. Porque o mundo, ó Pai, a gente sabe que o mundo é mau, Senhor. O povo do mundo pertence ao mundo, mas o povo de Deus, ó Pai, pertence a Ti, Senhor. Amém. Traz a Tua paz, a Tua bênção, abençoa a palavra que vai ser aqui proferida, ó Pai, a pregação, os hinos, os louvores, e a cada irmão que está aqui presente, ó Pai. Eu te agradeço, em nome de São Jesus, te pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Amém. Vamos aí cantar, os irmãos não se constrangem em continuar de pé. Eu estou com uma dor na perna direita, mas vou estar aqui e Deus vai renovar as forças das nossas pernas, né? Vamos cantar o hino 4, 5, 6, o estandarte, e com este hino nós daremos oportunidade aos irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas virem à frente. Cantemos então 4, 5, 6. O estandarte desta igreja, estandarte é bandeira, né? É levantar bem alto. Oh
Irmãos, em nossa assembleia hoje pela manhã, tivemos o culto de ceia e assembleia, nós recebemos a carta e foi oficializado os irmãos Agenor e Acione como membros da igreja, graças a Deus. Saíram, deixaram saudades, voltaram e a nossa alegria é renovada, né? Graças a Deus. E o irmão Agenor foi eleito hoje tesoureiro da igreja, primeiro tesoureiro no lugar do irmão Euclésio, que enfrenta algumas dificuldades de saúde, e nós agradecemos o trabalho que o Euclésio fez até hoje, mas que Deus também estejamos orando pela saúde dele, que Deus esteja cuidando, abençoando e curando o seu servo. E também hoje foi pedida a carta da irmã Célia, né, lá do Maranhão, né? Essa família preciosa, o Snei, que veio aqui à frente se reconciliar, a Jocely, né? É fácil lembrar, só lembrar da Jocélia, né? Foi da igreja, Jocely, né? E a princesinha Ana Clara, né? Ana Clara. E a irmã Célia tem uma outra filha que pertence a outra igreja. Nós agradecemos muito a essa família. Os irmãos estejam orando por eles. Eles vão sofrer muito daqui para frente, sabe como? O frio. A irmã Célia, ele é lá do Maranhão, né, do Nordeste, está acostumado, lá não tem frio, né, Zé? É só calor. Então, mas eu creio que com o tempo os irmãos vão se aclimatar, né, vão se adaptar ao clima, que é um clima saudável, né? O frio aqui no mês de junho é um frio saudável. Que Deus possa dar as condições para os irmãos suportarem esse frio, e com o calor cristão aqui, o calor humano, aqui a gente vai se esquentar, né, principalmente os nossos corações. Tudo bem. A irmã Marisa, por favor, dê uma palavrinha sobre o encontro de ontem, lá em Arthur, em Cosmópolis. As mulheres, né? Foi uma caravana aqui da igreja. Sim, nós somos uma van e foi uma bênção, pastor. Maravilhoso, né? Correu tudo bem, uma mensagem maravilhosa, foi tudo lindo, perfeito, né? As irmãs estão mandando um grupo para mim, para a gente participar dos próximos, né? E isso que a gente pode pedir para fazer aqui na igreja também, que aqui numa reunião que tem no início do ano, né? Então a gente vai se programar para que isso aconteça. Então foi uma bênção, e que das próximas vezes as irmãs, né, que não foram possam participar, e que a gente também se atente a fazer, né, mais coisa aqui. A gente teve todo esse período problemático aí, eu também não pude, né, fazer muita coisa, mas a gente vai estar sempre trabalhando na obra. Graças a Deus. Por Que bom, que bênção, né? Essa
integração, com essa comunhão. Eu tenho algumas dificuldades em relação a alguns outros encontros que eles fazem aí, não é que não tem aquele perfil que nós temos, né? Então, mas a sociedade feminina, as mulheres, tem feito um trabalho sério. A presidente é uma serva de Deus, mulher de Deus, o grupo que está com ela, a diretoria. Então eu incentivei as irmãs, eu falei com elas lá na associação Igreja Batista no Guanabara, eu falei, olha, eu vou conversar com a nossa presidente para haver uma integração, uma aproximação das mulheres aqui com a associação, para que, né, possamos então manter, estender essa comunhão, né? Graças a Deus por isso. Não temos visitantes, temos só o Robson, que não é visitante, né, Robson? Os irmãos olhem por ele, ele está sempre aqui. É difícil o domingo que o Robson não esteja, e queremos um dia ter a alegria de ver o Robson, né, se tornando um dos nossos aqui na igreja. É um visitante que já é de casa. Ele é muito conhecido do irmão Pedro, foi através do irmão Pedro também, mas há muito tempo que ele visita a nossa igreja. Então, a nossa gratidão ao Robson, que está sempre aqui conosco. Mais algum aviso, alguma comunicação? Muito bem. Nesse momento nós vamos cantar o hino 292. Vamos louvar ao nosso Deus. Temos vários irmãos doentes, enfermos, idosos. A minha esposa, a irmã Rita, sofreu uma queda, como é do conhecimento dos irmãos, uma queda pela gravidade da queda, era para ela ter sofrido um traumatismo, mas Deus guardou a cabeça dela, né? E ela está sentindo só os efeitos do impacto, e nós vamos ela foi socorrida aqui na cidade pelo Corpo de Bombeiros, foi para o hospital, veio para casa, depois fomos para o pronto-socorro em Sumaré, e agora marcamos uma consulta com o neurologista para que ela possa fazer alguns exames mais acurados, né? Mais detalhados, para ver se não ficaram algumas sequelas lá na cabeça dela. Os irmãos continuem orando pela irmã Rita e por tantos outros irmãos da nossa igreja que estão doentes. Vamos cantar então o hino 292, perto de Jesus. Deus
Podem sentar, irmãos. Vamos convidar a irmã Célia. Ela tem um hino que eu creio que os irmãos conhecem. É o hino grandioso. Senhor meu Deus, né? Quem? Alguma das irmãs que ele cantava. Soprano? A irmã Rita não está aqui. A irmã... Foi. A boa irmã. A gente já pode acompanhar. Você grandioso espírito, conhece? Você, Nilda? A irmã Nilda conhece esse? Tá. Então, vamos ajudar a irmã Célia. Pode ser. Eu vou cantar aqui. Os irmãos que souberam, eu já cantei aqui tempo atrás. É o hino de número 394.
Eu quero louvar a Deus com também o hino do cantor cristão, o 190, para salvar-te. Oh
os valentes também fogem. Digam comigo, os valentes também fogem. Novamente, os valentes também fogem. Sabiam disso? Nós vamos ver na palavra de Deus. Vamos abrir a segunda carta, segundo livro, melhor dizendo, Samuel, capítulo 15. Segundo Samuel 15, de 13 a 16. Convidamos todos os irmãos a se colocarem de pé. Segunda Samuel 15, de 13 a 16. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel está decidido a seguir Absalão, que era filho de Davi. Disse, pois, Davi a todos os homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos. Davi fugindo do filho, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis que os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso Senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Que Deus aplique aos nossos corações a leitura de sua palavra. Podeis assentar, irmãos, os valentes também fogem. Irmãos, a liderança de Davi foi ameaçada de conspiração. Não se tratava de nenhum estranho. O inimigo estava dentro de sua própria casa. E é interessante que a palavra Absalão, o nome Absalão significa pai da paz. E ele que estava criando todo esse tumulto, né, no reino que o seu pai liderava, que o seu pai governava. E o registro que temos em 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, é que Absalão era um superstar, era um galã, era uma estrela, era um homem fisicamente atraente. Olha o que diz lá, 2 Samuel 14, 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé, não tinha nem joanete, né? Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. É aquele tipo de rapaz que as moças babam, né? Se encantam e querem tê-lo como namorado, como esposo. Um homem fisicamente atraente. Mas, irmãos, o que adianta beleza sem caráter? Ele rebelou-se contra o seu próprio pai, criando no reino um clima de tensão e medo. E ele tinha carisma, era um jovem carismático, usava de subtileza, conhecia ganhar o coração do povo, ele sabia como conquistar o coração do povo. Olha o que está escrito lá, 2 Samuel 15, versículos 4 a 6. Dizia
Absalão. Quem me dera, ele suspirava, mas isso já era um sentimento de inveja que ele passou a alimentar contra seu pai, porque não era só o sentimento, ele já havia arquitetado um plano para usurpar o trono que estava sob a liderança de Davi. Quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, qual deveria ser o papel dele? A atitude dele? Não, eu não sou o rei é o meu pai. Mas, irmãos, ele pegava na mão da pessoa e o beijava como se ele estivesse no lugar de rei, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo antes dos súditos chegarem à presença do rei. Ele se colocava no meio, não é? Para atrair a atenção dos súditos, e com isso, irmãos, ele foi furtando o coração das pessoas, dos súditos, para que toda a atenção fosse voltada para ele e não para o rei, que era seu pai. Terminou que o rei, o pai, não é? Ele tinha uma história escrita muito grande, quantos inimigos Davi venceu, quantos inimigos Davi derrotou, mas agora, valente que era, vencedor que foi de muitas batalhas, muitas guerras, Davi teve que fugir com os que lhe eram leais para evitar mortes no seu reino. Ele teve que fugir. Agora eu pergunto aos irmãos e amigos, foi covardia? Não, absolutamente. Foi sinônimo de fraqueza? Também não. Nesse caso, a vitória não foi de Absalão, que permaneceu, mas de Davi, que fugiu. Às vezes, irmãos e amigos, a vitória está na fuga. A vitória de Davi aconteceu depois, mesmo advertindo aos seus soldados. Olha bem, ele fez um pedido aos seus soldados, e legalmente aqueles soldados, seguranças de Davi, tinham todo o respaldo, né, juridicamente, legalmente, de tirar do meio do caminho os inimigos do rei. Eles tinham o direito de fazer isso. Mas Davi, ele chega e faz um pedido aos soldados que poupassem a vida de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 18, versículos 5, 14 e 15. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Ele ficou irado com a atitude do rei, tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do bosque. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Sabe por quê? Quem estava em risco era a vida do rei. E eles, entre morrer o rei e morrer o filho, o súdito, era filho, mas era o súdito, então morra o súdito.
nós não vamos acatar as suas ordens, rei, porque a sua vida está em perigo. Nós vamos tirar no meio do caminho aquele que está tramando, aquele que está tentando usurpar o seu lugar no trono. E foi o que eles fizeram. Irmãos, nós temos registrados nas páginas das Sagradas Escrituras inúmeros exemplos de pessoas que, para vencerem, eles tiveram que fugir. Eu quero mostrar aqui alguns exemplos na palavra de Deus de pessoas que tiveram que fugir, mas isso não foi sinônimo de fraqueza nem de covardia. O primeiro exemplo que nós temos foi o de Ló, e morando numa cidade ímpia e pagã, ele teve que fugir de Sodoma. Deus então mandou seus mensageiros, mandou os anjos para avisarem a Ló, capítulo 19 de Gênesis 12 a 17. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, algum outro parente, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló, falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, noivos, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. E acharam, porém, que Ló estava brincando com eles. E ao amanhecer, apertaram os anjos. Olha quanto tempo durou. Apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças do castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Meus irmãos, continua o texto dizendo que, havendo o anjo tirados para fora, deixou o último recado: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Por que os anjos pediram a Ló e a sua esposa que não olhassem para trás? A essa altura já não tinha filhas, mas elas preferiram, decidiram, escolheram tomar conta da casa, eram herdeiras, Os futuros genros: olha, vamos nos casar e também vamos fazer parte dessa herança. Saíram somente os dois, o casal, e fugiram para não serem destruídos pelo fogo da ira de Deus sobre Sodoma e cidades adjacentes. Mas houve, irmãos, um detalhe triste, um incidente triste em relação à esposa de Ló. A ordem foi expressa: não olhem para trás. O que é que nós vamos ver se nós olharmos para trás? Algo que nos edifica, algo que nos abençoa, algo que nos aproxima mais de Deus? Não, irmãos. Tudo aquilo que deixamos lá fora nos destruía, nos separava de Deus, quebrava a nossa comunhão com Ele. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios,
capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O mundo tem muito a oferecer, mas nada que nos leve para perto de Deus. O que o mundo oferece é tudo aquilo que pode estragar a nossa comunhão com Deus, pode nos esfriar em relação à oração, pode nos levar a uma vida insípida, a uma vida apática, a uma vida sem compromisso com Deus. Não olhe para trás, mas a mulher de Ló, ela quis fazer um teste com Deus. Será que ele tem coragem? Será que ele vai fazer o que eu estou pensando? Eu creio que não. E nesse ínter, ela, naquela caminhada, se lembrou, muitas coisas passaram pela sua cabeça. As filhas que ficaram, os futuros genros que ficaram, a casa, as joias, outros imóveis talvez que Ló possuía. Olha que prejuízo, entre aspas. Ah, que pena, que saudade eu vou ter da minha terra natal, do lugar onde eu nasci, onde me criei, onde constituí família. Oh Deus, me dê uma chancezinha. Oh Deus, não faça isso comigo, o Senhor está sendo muito radical e nos tirar de forma tão abrupta da nossa terra, sem nos dar a oportunidade de levarmos nada, apenas a roupa do corpo, como costumamos dizer. Mas, irmãos, a mulher de Ló se esqueceu que Deus era a herança dela e do marido, que Deus era a riqueza deles, que Deus podia, como fez com Abraão, multiplicar, quadruplicado, ou 100 vezes, ou 1000 vezes mais, como fez com Abraão. A visão da mulher de Ló era uma visão medíocre, voltada apenas para as coisas materiais. Que tristeza! No momento em que ela para, não era para parar no caminho e nem olhar para trás, mas no momento em que ela para e volta para trás o seu olhar, imediatamente aquela mulher transformou-se numa estátua de sal. Não um sal aproveitável, mas um sal insípido, que agora servia apenas para os animais lamberem, sentirem aquele sabor, aquele gosto, mas estava ali, irmãos, uma evidência, um marco, uma prova de alguém que pôs Deus à prova, de alguém que confrontou a Deus, de alguém que duvidou da veracidade de Deus. Irmãos, nós não podemos brincar, nem zombar de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui de Deus, não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Segundo exemplo que nós temos, o de José, que teve que fugir, José do Egito, fugindo do assédio e dos abraços da mulher de Potifar, adúltera, traidora, infiel, resistindo os apelos insistentes dela, e vindo depois José a pagar um preço e ser acusado de estupro, de assédio. Irmãos, que tristeza para um servo de Deus. Capítulo 39 de Gênesis, de 7 a 18, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos.
Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando os ouvidos para se deitar com ele e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente, só Deus estava lá. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Os valentes também fogem, irmãos. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havendo deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Irmãos, será que depois disso aquela mulher conseguia dormir? Diante da mentira, diante da calúnia que ela levantou contra o servo de Deus, não era brincadeira para um jovem virgem, casto, diante de um assédio, de uma proposta dessas. Tem que ser alguém que teme a Deus, tem que ser alguém que honra a Deus, tem que ser alguém que tem Deus como prioridade de tudo em sua vida. Ele preferiu fugir, e fugiu, não porque era covarde, mas porque era um valente, porque era um homem de Deus. Nós temos outro exemplo de Moisés, que também fugiu do conforto do palácio egípcio, preferindo sofrer com o povo de Deus no deserto, a desfrutar das delícias e das benesses do palácio. Moisés sofreu, irmãos, foi tremendamente punido, perseguido, ameaçado. Ele sofreu, ele fugiu para preservar a sua vida, mas também porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés, porque ele seria não o sucessor do seu pai, do seu avô adotivo, Faraó, mas porque Deus tinha um projeto para Moisés de tirar o povo da escravidão e levar aquele povo à terra prometida. Moisés fugiu, mas também fugiu aquele povo, deixando uma escravidão de 430 anos em obediência à palavra de Deus. E eu quero mencionar aqui o último exemplo de quem teve que fugir, não porque era covarde, mas porque estava dentro dos planos de Deus. Foi o exemplo de Cristo, recém-nascido, levado às pressas nos braços de Maria, para não ser morto pelos soldados de Herodes. Ele fugiu para o Egito. Irmãos,
lógica. Deus poderia tomar outras decisões que não precisasse pedir a José e Maria que saíssem e se deslocassem dali. Eu tenho poder de impedir que Herodes assassine, mate o meu filho. Eu tenho poder antes de tirar Herodes do mapa. Mas por que Deus chega para aquele casal e pede: fujam para o Egito, saiam daqui, porque Herodes procura tirar a vida do recém-nascido? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se relaciona com homens e não com anjos. Ele usa de lógicas humanas muitas vezes, e Ele está aqui se relacionando com pessoas, com seres humanos como José e Maria, e o próprio filho dele, que era também humano, tomou a forma humana. Então Ele age, Ele se relaciona conosco, respeitando, acatando ou considerando a nossa humanidade. Ele sabe que não somos super-homens, e essas decisões de Deus de pedir, como nós vimos aqui, tantos exemplos para que as pessoas fugissem, saíssem, era para provar a fé dessas pessoas. Deus tinha plenos poderes de impedir que fatalidades acontecessem com o seu povo. Mas por que Ele permitia que tantos fugissem e escapassem dos perigos, como aconteceram com esses exemplos aqui mencionados? Porque Deus quer ensinar lições de dependência, de fé, de obediência a nós. Não adianta nós cruzarmos os braços e pedirmos para Deus: Deus, faça alguma coisa. Quando o povo estava frente ao mar, o exército de Faraó vindo atrás, perseguindo, o povo chega para Moisés e fala: faça alguma coisa, nós vamos morrer. Você nos tirou de lá para nos matar aqui, em pleno deserto. E Moisés chega para Deus e transmite para Deus as reclamações do povo, e Deus então fala para Moisés: por que clamas a mim? Por que vocês estão aí parados? Exerçam a sua fé, exerçam a sua dependência de mim, a sua confiança em mim. Diga ao povo que baixe. Mas baixar como? Se à frente está o mar, se atrás estão vindo os inimigos. Agora é uma questão de fé. Ou cremos ou não cremos. Então Moisés pôs em evidência a fé, usando aquela vara, tocando nas águas, as águas se abrindo e o povo passando a pé enxuto, e Deus destruindo o exército de Faraó. O apóstolo Paulo, irmãos, recomenda a Timóteo, no capítulo, primeira carta, capítulo 6, versículos 10 e 11, aconselhando Timóteo a fugir também. Fuja dos desejos da mocidade, os valentes é que fogem, também da ganância e da avareza, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, novamente, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Foge, Timóteo. Meus irmãos, se há um conselho de vocês, pais,
que vocês, avós, que vocês, crentes, devem transmitir para as suas gerações, para os seus filhos e familiares, é esse. Foge, cuidado. Eu já estou prevendo alguma coisa se você continuar nesse caminho por onde está indo. Eu estou prevendo algo terrível a sua vida se você não fugir disso aí. Foge disso, por favor. Não deixe que o diabo use esse expediente para derrotar você. Irmãos, o pecado mata, humilha, destrói e degenera. A derrota de Caim, sabe por quê ocorreu a derrota de Caim? É porque em vez dele fugir do pecado, ele foi ao encontro do pecado. Gênesis 4, de 5 a 7, ao passo que de Caim, de sua oferta, Deus não se agradou, e Deus irou-se, Caim irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que estão acariciando o pecado como um ursinho de pelúcia. E se acostuma tanto com isso, irmãos. E para eles não há gravidade, ele subestima a gravidade desse pecado. E sabe o que acontece? A vida do crente, ela vai se decaindo, ela vai se regredindo cada dia. E acontece aquilo que o hino do cantor cristão fala: quantos que corriam bem, de ti agora longe vão, outros seguem, mas também frios sem amor estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar. Sabe o que quer dizer inflamar? O verbo inflamar é tocar fogo, incendiar. Quantos corações frios, irmãos, de membros de igrejas que não oram, e quando oram são orações apáticas, de membros de igrejas que não estudam a palavra de Deus, quando pegam na Bíblia e olhem lá para trazer para a igreja e nem sempre traz. Sabe o que é isso? O diabo está assediando essas pessoas e elas não estão percebendo o perigo que elas estão correndo. Precisam fugir antes que seja tarde. Fugir antes que o diabo atinja a sua vida e transforme você numa peça emprestada. Eu quero terminar contando uma ilustração de uma pessoa que foi visitar um museu. Museu de armamentos bélicos. E o guia do museu então passou a mostrar e explicar para ele cada peça e aonde foi usada, em quais guerras foram usadas aquelas armas. E chegou em uma sala, tinha ali um canhão intacto, novo, zero, no meio de tantas armas usadas. Por que aquele canhão novo, intacto, ali naquele museu? E o visitante ficou curioso para saber o que tinha acontecido. O guia do museu pegou pelo braço e disse: vem aqui, eu vou lhe mostrar
o que os seus olhos não podem ver, e aproxime os seus olhos aqui do canhão. E ele começou a ver, aliás, ele usou uma lupa, né? E aquele visitante começou a ver vários orifícios quase imperceptíveis naquele canhão. Em toda a extensão do canhão, aqueles orifícios. Ele disse: isso aqui é um defeito de fábrica. Em um lote de canhões, né, de peças, esta saiu com defeitos. Então, se fôssemos na guerra utilizar esse canhão, ele podia explodir e matar os soldados ao seu redor. Ele não serve para mais nada, apesar da beleza dele, da aparência de ser algo bom, mas ele não serve para mais nada. Sabe, irmãos, que em nossas igrejas, há muitos que são parecidos com esses canhões, aparentemente belos, bonitos, palavras, atitudes ou gestos, mas no íntimo, lá dentro do coração, são pessoas que não estão mantendo comunhão com Deus, são pessoas que não estão preocupadas em fugir da mentira, da desonestidade, dos problemas de relacionamento com a família, com o cônjuge, com o mau testemunho no trabalho, no seu emprego, na escola, na sociedade. Irmãos, são canhões bonitos por fora, mas imprestáveis por dentro. Nós precisamos fugir de todas aquelas coisas que podem nos separar de Deus. E o pior de tudo é a separação de Deus. Porque, irmãos, separando-se de Deus, o resto, o que o anjo falou para uma das igrejas da Ásia, né? Consolida o restante que está para morrer. Enquanto não morra tudo, tome providência nessa parte aqui, ó. Quem sabe você tomando providência de não deixar que essa parte aqui sofra, não é? Prejuízo ou desgaste, você vai recuperar a sua vida, a sua comunhão com Deus, a sua vida nos relacionamentos com as pessoas. Os valentes também fogem. Eu gostaria de deixar essa mensagem para cada irmão aqui, cada irmã, que se estiver enfrentando alguma situação que põe em risco a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, aproveite para fugir antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 318. Deus me esconde, né? Só Ele para nos esconder. Os irmãos que conhecem bem este hino, cantem comigo, ensinam por cantar. E vamos todos procurar cantar este hino. Coração
coração, né? Convidar o meu Clésio vir aqui à frente para ao microfone orar. Com esta oração estaremos encerrando o culto desta noite. Obrigado, Pai, por esses momentos de reflexão na Tua palavra, na Tua casa, Senhor, um tempo especial dedicado a Ti e seguir, Senhor. Rogamos, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor nosso Deus, tal como nos exemplos que vimos, ela possa continuar tomando-nos pela mão, Senhor nosso Deus, como aquele anjo fez com as filhas de Ló, e o próprio Ló, Senhor nosso Deus, na caminhada para fugir, Senhor nosso Deus, daquele lugar. Amém. Nos momentos que vivemos em nossa vida, em meio à multidão que nos serve, Senhor, com tantos maus exemplos, Senhor nosso Deus, porque estão longe de Ti, que essas coisas, ó Pai, não venham influenciar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa família, Pai. Amém. Nós oramos pedindo a noite de paz, uma semana de bênçãos na Tua presença. E tudo louvamos e Te agradecemos. Lembrando dos irmãos enfermos, das irmãs, que nosso Deus, que Ele esteja consolando e confortando. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Amém.